Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea que recusou uma oferta de empréstimo do Bayern de Munique por Christopher Nkunku, né? Tipo, é muita cara de pau do Bayern de Munique depois de oferecer 60 milhões de euros por Voltmade, o Stuttgart recusar e a público dizendo que não tem mais negócio, ou seja, esse dinheiro que o Bayern de Munique ia gastar nele agora pode ser realocado para outra transferência, né? Chegar ali no Chelsea, que tem um preço bem reduzido do que foi em janeiro, e oferecer apenas um empréstimo pelo Nkunku. Eu entendo que existam riscos na transferência do Nkunku. Eu acho que na época lá de RB Leipzig ninguém ia questionar muito pagar uma taxa permanente, né? Mas a verdade é que ele não foi um titular do Chelsea nessas últimas duas temporadas, teve um volume de jogo muito menor, mas eu não acho que é para criar uma desconfiança tão grande de colocar, por exemplo, 35 milhões de libras na mesa, né? Ele marcou 14 gols e deu 5 assistências na última temporada. Se contar o gol do Mundial de Clubes, são 15 gols e 5 assistências em 46 jogos. Ok, a maior parte desses gols veio na Conference League. Então, assim, o Nkunku obviamente tem a maior parte de sua produção em uma competição mais fraca. Mas ela existiu e não é como se a Bundesliga, o nível fosse tão extraordinário assim na maior parte do tempo, né? E vamos lembrar, o Christopher Nkunku fez a melhor parte de sua carreira na Bundesliga, inclusive já sendo artilheiro da competição. Então, o Chelsea tem todos os motivos do mundo para recusar uma oferta de empréstimo. Primeiro porque o jogador é bom, só não tem espaço para o que o Chelsea está construindo agora. E a questão é, ele não é velho, tem 27 anos de idade, então assim, não é um veteranaço. Tem tempo ainda de bom futebol pela frente, né? O histórico de lesões é um problema, mas assim, nessa última temporada, por exemplo, ele não teve uma lesão grave. E assim, o Bayern de Munique tem dinheiro para pagar. A questão é querer ou não. O Chelsea precisa vender o Nkunku para financiar a contratação do Xavi Simons, né? E como o Xavi Simons já meio que deixou claro, pelo que todos os noticiários dizem, seja Fabrício Romano ou a imprensa alemã, como a gente já viu notícias do Florian Plettenberg, né? Ele só quer ir para o Chelsea. Então, não adianta o Bayern ir lá e tentar fazer uma investida para o Leipzig, mesmo que aceitem a oferta. É meio difícil acreditar que o Xavi vai deixar de ir para o Chelsea por causa disso, né? Então, assim, pelo menos acho muito complicado isso acontecer. E ir para o Xavi Simons é um acordo de transferência mais caro do que era pelo Voltmade. Tem isso também no cálculo. Então, fato é que o Bayern de Munique, né, ele tem que ter convicção no que quer agora, né? Existem alternativas no mercado, etc., mas eu falo aqui nem é por defender o lado do Chelsea, mas eu acho que essa é a melhor contratação que eles podem fazer na conjuntura atual. Eles precisam principalmente de um 10. O Gnabry não é o melhor 10 desse time, ele tentou jogar lá, não funcionou, ainda machucou por cima, é mais velho que o Nkunku também. E a questão é, quando o Musiala não se recupera, o Bayern precisa de alguém de boa produção ali para ser titular durante pelo menos esse início de temporada e alguém que possa cumprir outras funções no ataque. O Nkunku pode fazer isso, né? Então, assim, o Bayern de Munique, ele obviamente vai querer forçar um preço mais baixo, etc., até porque tem um argumento a favor deles de que é um jogador que o Chelsea não deseja que continue, mas ao mesmo tempo o próprio jogador também quer uma transferência permanente, né? E a questão é, o fato de já ter acertado também termos salariais lá em janeiro, né, do diretor de futebol do Bayern gostar dele, não ajuda o Bayern de Munique a querer fazer um acordo à la Borussia Dortmund, né? Porque o Borussia Dortmund que fica aí vendendo jogadores por preços incríveis, na hora de contratar, seja o Chukwuemeka, seja o Etcheverry, é um empréstimo com opção de compra, com uma cláusula de revenda grande, etc, né? No final, assim, esse tipo de postura não está sendo o que leva às contratações. Quando o Bayern contrata alguém, está pagando e está pagando bem. A gente viu o quanto pagaram pelo Luiz Dias, para mim pagaram bem caro, ou o quanto pagaram pelo Harry Kane com 30 anos de idade. Eu nem questiono essa contratação e o preço, né? Mais de 100 milhões. Mas a questão é, para contratar jogador bom, né, para tentar resolver problemas, tem que investir. E eu acho que o Bayern de Munique não vai poder fugir muito disso, né? A notícia não é o colapso da negociação, não é o que parece, não é o Bayern só tentou empréstimo e parou, porque aí fica a pergunta, se não é o Nkunku, vai ser quem que eles vão contratar? Que jogador? Porque o Voltmade, essa alternativa, não vai para frente. O Stuttgart já foi ao público dizer, ele continua na equipe para essa temporada e é tarde demais até para o Stuttgart vender e ir atrás de uma boa reposição. Essa
é a realidade para o Stuttgart, que tem ambições nessa temporada, quer continuar competitivo, brigando na parte de cima da tabela, e o Wolfsmade certamente será importante nisso. Então, a ver o que acontece, vamos ver se o Chelsea consegue essa negociação rápido, né? O Bayern de Munique pode protelar um pouquinho, obviamente, para tentar baixar o preço, mas a verdade seja dita ali, todos os times também têm seus motivos para acelerar essas negociações e, obviamente, ali chegar a um acordo que beneficie ambas as partes para cada um poder resolver as suas carências e seus problemas. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.